Paz, irmãos, estamos a gravar mais uma live. Graças a Deus por esse dia que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Peço ao Senhor, através dessa oração, que Deus seja comigo e conosco, né, em nome de Jesus. Estamos a gravar uma live, mais uma live das 10. E nessa live de hoje eu quero trazer um assunto importante, um assunto conhecido, bastante explorado, mas eu quero trazer de uma maneira diferente. É um assunto sobre desigrejados. O que vem a ser desigrejados? O que é um desigrejado? Desigrejado é uma pessoa errada? Por que ele é desigrejado? Quem é que é culpado dele ser desigrejado? A igreja é culpada? Ele é culpado? Existe culpa dele ser desigrejado? Então fique conosco até o final, que nós abordaremos esses assuntos. Contamos com você. Vamos ouvir a nossa vinheta e logo após estaremos a dar continuidade na nossa live. A nossa live ela tem por título Desigrejado. Alguém perguntou por que eu sou desigrejado. Tentando explicar por que ele era desigrejado. Então o que é ser um desigrejado? Na tradução mais simples sobre desigrejado, até dentro do nosso português, seria aquele que não tem igreja. Isso é a tradução mais simples. É aquele desigrejado, é aquele que não tem, que não faz parte de uma igreja. É interessante informar que o desigrejado não é aquele que nunca teve uma igreja, uma pessoa que nós chamamos popularmente de descrente, que nunca aceitou a Jesus, nunca fez parte de nenhuma denominação. Não é esse desigrejado. O desigrejado é aquele que já foi de uma igreja, ele já fez parte de alguma igreja, seja qual for, e agora por algum motivo não é mais. Esse é o desigrejado. Não é? Então existe uma série de perguntas, controvérsias, respostas. Por que ele é desigrejado? O que é que pensa o desigrejado? O que é que o desigrejado faz? E será que o desigrejado tem razão de ser desigrejado? E às vezes nós temos a iniciativa de tomar um partido, né? Muito comum entre as pessoas tomar partido, muitas vezes sem observar o outro lado. Você já está numa discussão, você escuta um lado, você já tomou aquele partido e fica ali. Quando não é interessante sair. O interessante é você ter uma noção dos dois lados, o lado B e o lado A. Então, no caso do desigrejado, por que ele saiu? Qual foi o motivo da sua saída? Por que ele não quer mais atuar na igreja? Qual é o sentimento atual sobre a igreja, sobre si mesmo? São perguntas que são muito atuantes nos nossos dias, quando nós nos encontramos com pessoas que fazem parte desse grupo. Então existe vários motivos que levam a pessoa a se tornar um desigrejado. Existem N motivos. Eu estive observando, ouvindo algumas explicações, que muito se torna desigrejado porque ele perdeu aquele encanto, não é? Podemos dizer, encanto pela igreja. Ele foi crente com uma motivação errada. Às vezes você vê uma igreja que convida você para ser crente, prometendo
fortuna, prometendo prosperidade, e a pessoa fica nessa expectativa e chega uma época que ele não vê aquilo se cumprir nele, aquela promessa que foi tão forte na sua decisão. Então isso é aquele primeiro amor que floriu e aos poucos foi se apagando. Então chega uma época que a igreja, que era tão desejada, tornou-se apenas um lugar de encontro, né? Se encontra ali nos dias organizados, mas não existe mais aquela finalidade espiritual, até mesmo o louvor não tem mais aquele sentido de adoração. Então, quando existe essa frieza, e essa frieza ela é motivada por um desencanto provocado pela falta de compromisso do grupo, da organização, isso leva muitas vezes o elemento, o crente, a se sentir enganado. E ele passa agora a se sentir com necessidade de procurar um novo amor, um novo motivo para focar no seu Deus, no Deus que ele cria, mas que foi informado a ele de uma maneira diferente. Então esse é um desigrejado, é uma ação do desigrejado que ele foi frustrado pelo próprio grupo. Então o desigrejado ele passa a acreditar que a instituição é desnecessária. Ele não acha que igreja, ele não é necessária igreja. Ele acredita que a fé ela pode ser exercida sem uma igreja, sem um templo, sem uma organização. Isso é fundamental, mas é muito perverso quando ele assume essa posição de achar que a organização é desnecessária e que a fé pode ser organizada, a fé pode progredir, ou a fé pode ser exercida sem um grupo religioso. Então, o desigrejado também existe outro motivo importante, porque o desigrejado ele é uma pessoa que combate muito a doutrina. Por isso eu estava certa vez falando sobre o desigrejado, e existe uma ideia no nosso meio de que qualquer pessoa que se afasta da igreja é um desigrejado. Às vezes a pessoa saiu por motivo qualquer, está desenganado, não quer mais ser crente, ou pecou, ou foi insultado, ele sai e ele leva agora o nome de desigrejado. Em vez de desviado, afastado, ele passa a ser desigrejado. Mas o desigrejado não é um desviado. O desigrejado é uma pessoa consciente. Ele não se desviou, ele não pecou para sair dali. Ele apenas tomou a decisão e baseado em alguma coisa. Mas ele não é aquele que pecou para sair do grupo. Então esse grupo não são um grupo neófito, um grupo de gente infantil. Não, são pessoas que muitas vezes examinam a doutrina, pregações. Eles acreditam que Cristo não formou igreja no início, que os apóstolos não tiveram nenhuma igreja, Assembleia de Deus de Pedro, Assembleia de Deus de Paulo, Assembleia de Deus de Barnabé. Eles discutem que não teve isso. E é muito natural que naquela época não tivesse condição de ter esse tipo de organização. Mas eles acreditam que nem hoje existe essa necessidade. Então existe outro ponto importante
muito comentado entre o desigrejados é a questão financeira. Para eles o dízimo não é uma coisa que deve prevalecer até o Novo Testamento. O dízimo foi uma oportunidade que apareceu no Velho Testamento, mas que com a graça ele sucumbiu, parou, e hoje só devia existir as ofertas. Então essa parte financeira também é muito combatida. Eles comentam que as riquezas pessoais dos líderes e das igrejas e é muito criticado. Por exemplo, igrejas enormes, igrejas que não investem na evangelização como deviam, mas investem em templos, em carros, em fortunas, igrejas muito ricas, e muitas vezes até na pessoa do líder, onde é uma pessoa ali muito endeusada, né, e muito ornamentada de ouro e pedras preciosas. Isso chama a atenção daquelas pessoas que se tornam desigrejadas, porque ele acredita que isso devia ser afastado das igrejas. Isso não faz parte das igrejas de Deus. Então acreditam que em qualquer lugar que se reunirem, eles acreditam que em qualquer lugar que eles estiverem reunidos, o Senhor estará ali com eles, conforme baseado na palavra, que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então eles se reúnem 2 ou 3 e acreditam que Deus está ali, e já é bastante, né? Eles esquecem a função estrutural das igrejas, das organizações, e parte para esse grupo chamado desigrejados. Nós sabemos que a coisa não é nem tanto nem quanto, né? Para tudo existe um meio termo. Esse meio termo é onde devia prevalecer a razão. Nós sabemos que, na verdade, existe uma parcela de razão nessa atitude, nessa maneira como eles analisam as igrejas. Na verdade, existem igrejas que fazem jus a essas palavras do desigrejados. São igrejas que trabalham visando só o lado financeiro, né, o lado material, e o amor torna-se coisa do passado, não existe. Aquela parte de caridade é uma caridade mecânica, que não é aquela caridade onde a igreja devia se dedicar à pregação, ao amor, aos pobres, às viúvas. A essa parte do amor, ela passa a ser alguma coisa secundária. A falta de atenção para com os novos convertidos é notória, né, nas igrejas. Os desigrejados abordam muito esses assuntos do amor praticado nas igrejas, que não existe. E existe nessa distribuição, nessas igrejas, um grupo privilegiado. Sempre existe um grupo privilegiado, e o resto, segundo eles, serve somente para contribuir, para dar as suas lãs, ou seja, as suas ofertas e dízimos. Então isso é muito triste, né? Porque são pessoas feridas, são pessoas que, às vezes, com uma parcela de razão, eles se afastam e levam consigo o ódio, o rancor, e por aí vai, né? E o erro que eu acho, na minha observação sobre os desigrejados,
é que eles colocam todas as denominações dentro de um mesmo conteúdo. Então as igrejas, para eles, passam a ser todas iguais, todas elas com o mesmo procedimento, o que não é verdade. Essas igrejas neotestamentárias, elas realmente usam muito esse recurso de influenciar através de ofertas, de propagandas enganosas. Mas as igrejas tradicionais, elas trabalham baseado na fé. Ainda existem igrejas que trabalham apoiada na palavra de Deus, onde o Senhor disse que sobre esta fé edificaria a minha igreja. Ainda existe igreja edificada nessa fé, nesses princípios que Jesus falou ali para Pedro. É claro que não existe igreja material, do lado material, totalmente boa, totalmente pura. Sempre ela está mesclada com pessoas que têm uma visão diferente. Mas isso não invalida o grupo maior de determinadas igrejas. O que fica patente é que a maioria dos igrejados não aceita a subordinação. Isso é um fato real que está patente em toda a discussão do desigrejado. Ainda que alguns deles não queiram admitir, mas nós sabemos que um dos problemas do desigrejado é que ele não aceita a subordinação. São pessoas que acham que devia estar sempre na cabeça e não no meio do corpo. Isso faz com que, ao invés de ser um adorador, um elemento que é um braço, quer ser a cabeça, se é um pé, quer ser um braço, cada um tem a sua parte no corpo de Cristo. E quando a pessoa passa a querer escolher qual é a parte que ele faz parte, ele começa a discutir com aquele que está lá. Eu quero ser um braço, mas já tenho braço, então vai ter quantos braços? Aí fica essa discussão. O que chega-se à conclusão é que não se pode ter um corpo sem cabeça. Não pode ter uma administração que não tenha uma liderança. A hierarquia é necessária. Se a hierarquia não é perfeita, não é motivo para os membros sair, cada um ir embora. Vamos consertar, tirar, agonizar e tal, mas abandonar já é uma atitude muito severa. Então o verdadeiro objetivo de ganhar alma devia ser esse, o objetivo principal dessas igrejas, de todas as igrejas, né? Mas na verdade muitas delas estão voltadas para a construção, para tempo e fortuna. Até nós podemos dizer, sem medo de estar atacando alguém, que a formalidade e o mecanismo tem sido a liturgia de muitos cultos. Se assiste culto transformado em sala de aula, de aula, não, de salão de festas, festa mundana, culto com danças, brincadeiras, entre outros atrativos, e isso em nome da evangelização, em nome de Jesus. Então isso para aquelas pessoas que querem ser fiéis, querem louvar, isso se torna horror aos seus olhos. Mas que existe, existe. Então, na verdade, o alvo dessas pessoas que trabalham nesse sentido é conseguir apenas adeptos para ganhar mais dinheiro. Então, eu não sou desigrejado, não sou favorável ao desigrejado, não sou, mas hoje nós temos que escolher bastante para encontrar um lugar de verdadeira adoração ao Senhor. Eu não me atreveria a sair mostrando igreja boa, tal, igreja tal. Eu acho que o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa, mas o pior de tudo é abandonar e não ter igreja nenhuma para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então eu sei que muitas pessoas se encontram feridas, caídas pela estrada, sem o apoio
da igreja que ele faz parte. Existem muitos irmãos caminhando, mas feridos. Às vezes a ferida não é pelo descrente, não é pelo mundo, mas pelos próprios que estão ali com ele. São feridas que não saram assim com qualquer coisa, só Deus mesmo. Mas, segundo a Bíblia, não existe aquele amor desejado, aquele amor necessário no grupo que caminha para o céu. Existe um grande número de feridos, sangrando, caminhando, não querem abandonar a fé, mas estão feridos por A ou por B. Muitas vezes pessoas que estão lá nos púlpitos, mas que, queira ou não, eles feriram alguém e para eles tanto faz, como se estivesse ali cumprindo uma missão e o resto seja o que Deus quiser. Eu não acho que isso seja motivo de ser desigrejado, mas o bom seria que a própria igreja, na sua administração, olhasse com mais cuidado para aqueles que estão feridos à beira do caminho, muitos que estão ficando atrás por falta de uma palavra e uma ação de amor para com eles. Assim que Deus nos abençoe. Vamos ajudar os nossos irmãos desigrejados, que nós sabemos que existe motivo muitas vezes, mas que não seja assim um extremo, né, de abandonar e de ficar no mundo. Deus abençoe. Entre no meu canal, assista outros vídeos, canal Portal Ciência e Luz, assine lá, inscrevam-se, acione o sininho e vocês terão muitos vídeos. Essa é mais uma live do canal Portal Ciência e Luz, que é realizada 3 vezes por semana, na segunda, quarta e sexta-feira, cada vez com um motivo diferente, e espero agradar não só aos ouvintes, mas também que o Senhor se agrade do meu trabalho. Deus nos abençoe e uma boa noite.